Olá pessoal, vamos iniciar agora o último tema da disciplina, o tema 3, que trata aí sobre sistemas e instituições escolares, trazendo a questão das organizações, das instituições e da cultura como pontos importantes dentro da nossa escola, E aí trazemos o texto 5, das instituições às organizações escolares, políticas comprometidas, culturas omitidas e memórias esquecidas, do professor Celestino, da Unesp e também autor dessa disciplina. As observações iniciais que o texto traz é em torno do debate sobre o Sistema Nacional de Avaliação, da existência ou não desse sistema, que em termos de legislação podemos até dizer que existem, mas as leis por si só não dão conta da realidade que nós temos na escola hoje, contribuindo muito pouco para a construção da identidade da escola, da cultura da escola, principalmente pelas generalizações que as leis trazem. Nesse sentido, faço os recortes do texto de que as leis determinam, não explicam, sancionam, não solucionam, derivam de doutrinas, não de teorias, servindo assim apenas como instrumentos legais, contribuindo muito pouco ou quase nada para a construção da escola como organização ou instituição. Primeiro, porque a grande maioria de nossas escolas são do meio rural, sendo conhecida aí a falta de estrutura dessas escolas. Segundo, porque nas regiões urbanas, além desses tradicionais problemas de estrutura, também há constantes tentativas de desqualificação da nossa escola, não contribuindo para uma adequada organização da cultura escolar, favorecendo em muitos casos o discurso do mercado educacional, dos chamados aqui de sistemas de ensino privados. Na sequência do texto, o tópico sobre instituições e organizações traz a discussão em torno da escola enquanto instituição ou organização. O que seria isso? São sinônimos? São iguais? São diferentes? Instituição é o mesmo que organização? O autor defende que são coisas diferentes, mas que existe um contínuo entre organização e instituição, sendo a instituição algo muito mais amplo, uma aspiração de uma organização em que a legitimação vai depender do meio social, da cultura. Mas como fazer isso? Como criar condições para transformar a escola, enquanto organização, em uma instituição? Para que consigamos essa passagem aí, da organização para uma instituição, antes de tudo, é importante criar uma cultura escolar que propicie a construção de uma identidade da escola. Identidade essa que envolve corpo docente, funcionários, direção, famílias, comunidade escolar, todas em torno da construção de um ideal coletivo para a construção de um sistema escolar realmente, sendo necessário interpretar a realidade e também transformá-la, Ou seja, colocar a mão na massa. Aí um recorte que traduz bastante isso é esse. Sem um corpo pensante e atuante, a alma não tem como se manifestar e o futuro como se concretizar. E o que acabamos por ter na escola é uma chamada escola pública privada, privada da sua condição institucional de promover o alcance do interesse coletivo. Como promover mudanças nesse sentido? Temos de pensar aqui, continuando com o texto, o que o autor traz como comprometimento das políticas. Então, para que possamos começar a ter mudanças, temos de pensar também em mudanças nas políticas educacionais. Nesse sentido, o autor discute a relação entre ciência e poder e que ele traduz aqui como uma política científica. Uma política chamada de política para a ciência, em que a ciência é alicerçada pela política, sendo determinada por ela, ou uma política pela ciência, em que a política é alicerçada pela ciência, com base em fatos reais para a construção de uma realidade educacional melhor. Infelizmente, as nossas políticas educacionais são muito distantes da realidade, pensadas muitas vezes pela elite, pelo capital financeiro. É o que o autor chamou aí de políticas, com diversos problemas, não se convertendo em ações efetivas para a melhoria da realidade escolar ou por inconsistências de suas formas de abordagem, justamente por não considerarem a realidade escolar. Então, como estamos falando um pouco aí sobre a questão da cultura na escola, o tópico seguinte traz justamente essa questão para discussão, com a cultura sendo elemento importante, sendo objeto de estudo para apreensão e conhecimento da realidade, o que ele coloca aqui como estudos etnográficos, em oposição aos estudos estatísticos. O autor traz ainda a questão das diferentes visões da cultura da escola, mas que, no cômputo geral, essas diferentes visões devem se traduzir em uma linguagem da educação,
E a crítica que ele faz aqui é em relação à utilização, de modo geral, de uma linguagem administrativa com lógica de mercado educacional, não com a lógica do direito à educação, que é princípio dessa disciplina. Então, o autor defende a ideia de que a cultura na educação pode e deve ser objetivo para a construção de uma identidade escolar. Mas que identidade escolar é essa? A do espírito coletivo, da participação, de mudança da realidade, de transformação. Ou seja, a questão que o autor propõe é como identificar o valor educativo da cultura para essa construção. O que ensinar na escola, levando em consideração essa cultura. Já na parte final do texto, o autor traz a questão das memórias nos processos aí de mudanças da escola, né? Trazendo alguns exemplos até da sua trajetória pessoal, trazendo a questão da facilidade, né, no desmonte, na recriação de estruturas, né, e na precariedade de manter essas novas estruturas. Traz a questão dos processos de mudança na formação de professores, destacando a pedagogia como exemplo. Traz também a questão de um ideário coletivo de formação para a construção de uma memória coletiva, mais uma vez exaltando aí a questão da participação, da importância do outro no processo. Concluindo aqui, eu trouxe um recorte que traz o seguinte: se nossas escolas públicas continuarem impedidas de construir sua identidade, nosso pretendido Sistema Nacional de Educação jamais irá se constituir efetivamente. Uma comunidade de destino só pode se constituir quando as vivências do cotidiano viabilizam o encontro entre as pessoas, suas lembranças e suas visões de futuro.